Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra diz que a língua, sendo um pequeno membro, aonde faz analogia como um início de foco de incêndio num bosque, aonde incendeia todo o bosque, assim como a palavra diz que devemos manejar bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Assim como muitos dizem que a palavra tem o poder da vida e da morte, tudo está relacionado segundo a boa conduta através daquilo que é a verdade, aonde em palavras como em atitudes, a palavra final sempre é a dele e o poder é dele. E quando anunciamos pelo seu Espírito, anunciamos no seu poder. Assim, quando se anuncia para aqueles que estão em maldição, eles já estão em maldição por rejeitar aquele que podia os transformar em bênção, aonde não há maldição. Porque foi o próprio Senhor que colocou sobre os meros mortais a bênção e a maldição. Compete a cada um alcançar a sabedoria do alto e do qual lhes é concedido uma sabedoria que é válida tanto em palavras como em atitudes para ser abençoados e prósperos nas regiões celestiais. Prosperidade não está relacionada a acúmulo de bens, de riquezas terrenas, porque aqueles que assim procedem não se alcança a sabedoria do alto, porque a palavra diz: se vós não tem zelo para com o dinheiro dos ímpios, que não é vosso, para distribuir aos pobres, como podereis herdar aquilo que é galardão do Senhor? Assim ele nos ensina que sábio é aquele que se empreende menos força e usufrui daquilo que está a produzir, não para si, aonde a ambição dos justos, que não há um sequer senão por aquele que nos justifica, é em prol de muitos, aonde o Senhor dele é o poder, é o reino, é as riquezas, tudo ele herdou do Pai, concede. Muitos creem na mentira, da onde o próprio Jesus disse, quando aquele queria que ele prostrasse diante dele, que daria todos os reinos, as riquezas. O próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Assim como aqueles que falavam por ele, porque a sua atitude reflete a dos homens e não a de Deus. Porque na verdade Jesus é cordeiro, nele nós somos feitos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ele herdou tudo do Pai e nos outorga do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A palavra diz que ele se empobreceu para tornarmos riquíssimos. Riquíssimos tanto nesta vida como na vida vindoura, e esta riqueza em primeiro lugar sempre o caráter, manejando bem a palavra da verdade como no ataque, aonde não há maldição. Toda boca que se levanta contra nós, nós a condenamos. Esta é a herança daqueles que perseveram com o Senhor. Nenhuma ferramenta preparada, forjada, prospera, porque aquele que forma a luz, as trevas e o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Ele permite. Ele disse na vida de Jó, aquele que blasfemava contra a sua vida, e ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Toca na sua vida, toca na sua família, toca na sua pele, mas deixai-o vivo, porque assim aqueles que perseveram e permanecem, a fim de, através do bom testemunho, calar a ignorância dos insensatos que seguem
nas suas mentiras, prepotências, sempre justificando de si mesmo. Declaram a sua própria benignidade, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, por não ter aquele que podia os purificar do interior para fora, e seguem amotinados em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém. Ele é a eternidade, se fez Deus único e verdadeiro. No Verbo que se fez carne, estava com Deus e era Deus, do qual um corpo preparou, aquele que estamos em unidade pelo seu Espírito, aonde bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são encobertos, apagados, e perseveram. Assim como ele diz também que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Não há nada encobrido que não venha a ser descoberto, e algo que ainda passa desapercebido dos meros mortais. Diante daquele que é o grande eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos, e operando ele, quem impedirá? Ele tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e perseveram, assim como é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade, e são as suas mãos desfalecidas dia após dia, a ponto de nada poderem produzir, e seus joelhos cambaleantes com seus caminhos sinuosos e tortuosos, anunciando a vossa queda por rejeitar a verdade, que podia ser um alicerce seguro e acaba se tornando uma pedra de tropeço para estes, do qual o Senhor ri com desprezo de vós. Assim vos diz o Senhor.